uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vinha falando para vocês, nossos amigos internautas que acompanham este momento de formação, durante esse mês nós teremos 8 encontros, e nesses 8 encontros trataremos das vocações segundo a palavra de Deus. Essa atividade ela é uma das atividades do projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina, e nós temos a CNBB e a FACASC como parceiras na organização, na transmissão desses momentos formativos direcionados às nossas lideranças, aos nossos jovens que estão aí discernindo para o ministério, e também aquelas lideranças que trabalham diretamente com as vocações. Nós vamos pedir para você deixar lá nos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, o lugar de onde você nos acompanha, o seu nome, o lugar de onde você nos acompanha. E se durante a exposição do nosso assessor, Dom Murilo, tiverem alguma pergunta para dirigir para ele, pedimos também que os façam no chat, e ao final nós teremos um tempo para uma conversa com o Dom Murilo. Já falei para todos vocês, nosso convidado da noite de hoje é nosso querido Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Dom Murilo foi o 4º arcebispo da Diocese de Florianópolis, arcebispo emérito de Salvador, autor de diversas obras, escreve mensalmente para jornais e revistas das dioceses desse Brasil. Hoje, emeritado, Dom Murilo reside em Corupá, na Arquidiocese de Joinville. Dom Murilo, para nós, para o nosso projeto Padres para a Igreja de Santa Catarina, é mais do que uma graça tê-lo conosco. É um grande dom do Espírito que nos permitiu este momento para lhe ouvir, para aprender com o Senhor, para beber da fonte de sabedoria que é o seu magistério. Muito obrigado por acolher o nosso pedido e por estar conosco nesta noite. A gente sabe que estar com o Senhor sempre é uma grande dádiva, porque o Senhor perpassou todas as nossas gerações, né? Eu me lembro menina e já falavam no Dom Murilo. E hoje tenho a graça de estar frente a frente com o Senhor conduzindo esse trabalho. Muito obrigada uma vez mais, que sob a intercessão de Maria Santíssima, copiosas bênçãos sobre a sua vida e sobre o seu ministério episcopal. Passo a palavra para o senhor, porque o nosso público não quer me ouvir, eles querem ouvir Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Bem-vindo, Dom Murilo. Obrigado, Tânia. Obrigado por acolhida, por essas palavras assim marcadas pela bondade, um pouco exageradas, mas tudo bem. Hoje, dia da Natividade de Nossa Senhora, a gente se permite isso. É um dia muito próprio para o tema que Padre Antônio Madeira, e depois você confirmou, para essa noite. Maria, a primeira vocacionada do Pai. E eu me alegro com esse projeto que a Arquidiocese, melhor, que o Regional Sul 4 assumiu, de padres para o regional. Porque não há uma solução mágica para termos padres. Jesus indicou o caminho. Pedi missionários à messe. A messe é grande, os operários são poucos. E olha, eu tenho agora 81, quase 82 anos, passei por vários regionais,
4 dioceses diferentes. O que eu aprendi na minha vida é o seguinte: onde se reza e se trabalha para ter vocações, as vocações aparecem. Se deixa de rezar e se deixa de trabalhar pelas vocações, elas vão diminuindo pouco a pouco. E o tema Maria, a primeira vocacionada do Pai, me leva assim a uma primeira pergunta, que eu acho que é importante a gente ter um ponto de vista comum com todos aqueles que estão, aqueles e aquelas que estão me acompanhando. O que é vocação? Vocação, se a gente perguntar isso para 10 pessoas, acho que 8 ou 9 vão dizer, é um chamado. Eu digo, está certo. Vocação é um chamado. Mas eu diria que é mais do que isso. Vocação é também resposta. Sim, o chamado parte de Deus. A iniciativa no campo da graça é sempre de Deus. Mas Deus espera a nossa resposta. Ele não faz tudo sozinho, não fez o mundo sozinho. E nos pede para completar a obra da criação, o cuidado com essa casa comum, o respeito pela natureza. O filho não salvou o mundo sozinho. Ele quer a nossa colaboração para que nós completemos em nossa carne o que falta à paixão de Cristo. O Espírito Santo não santifica o mundo sozinho. Ele quer também a nossa colaboração, especialmente com a nossa oração. Então, vocação, um chamado e também uma resposta. E para nós cristãos, é claro, Deus é aquele que chama. E por que ele chama? Porque ele tem um imenso, um belíssimo plano de amor. E o plano de amor, assim, para falar de forma plena, se realizará plenamente quando Cristo for tudo em todos, isto é, quando estivermos no reino celeste e Jesus vai nos apresentar continuamente ao Pai como conquista sua, da sua obediência ao Pai, do seu amor na encarnação, paixão, da sua obediência que abriu caminho para nós nos reconciliarmos com o Pai. Então, o Pai tem um plano de amor. Essa ideia ficar muito clara. Ele que tem um plano. Temos que ter isso bem claro. E senão começa a dizer, eu acho que, o outro acha que também. Ficamos num achismo que não leva a nada. E quando se fala em vocação, é importante lembrar que somente Deus pode entrar na vida de uma pessoa com uma proposta que vai modificar a vida dessa pessoa, vai marcá-la profundamente. Mas Deus tem, então, esse desejo de entrar na sua vida, na vida de cada pessoa e transformar, e conduzir, e santificar. E é bom lembrar também que nem sempre Deus chama diretamente. Sim, há um chamado, especialmente no Antigo Testamento, de vários profetas. No Novo, Jesus que passa à margem do lago de Genezaré e diz, vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Ou passa numa banca, onde estava Mateus, Levi, e o convida a deixar tudo para seguir. Mas grande parte dos chamados do Senhor são através da igreja, isto é, de pessoas da igreja. Através, às vezes, de um pensamento, de uma passagem bíblica, de uma oração, até do sofrimento. Você se lembra a história de Inácio de Loyola? Ele tinha uma vocação, segundo ele pensava, um desejo, na verdade era mais um desejo de ser um soldado militar, crescer no campo militar. É ferido, é recolhido a um hospital, bastante tempo, cai nas suas mãos a vida de alguns santos, e ele começa a se perguntar, e por que eu não posso ser um desses? Deus se usou, então, de santos que haviam marcado a igreja e que, através desses santos, Deus tocou o coração de Inácio de Loyola. É interessante, se você reunir 10 ou 20 padres e pedir para cada um contar a sua história,
Você vai ouvir histórias interessantíssimas de como Deus despertou um primeiro chamado, uma primeira inquietação e tal, como as coisas foram caminhando, quase que sem a pessoa ter muita consciência, assim, que estava vivendo um momento especialíssimo em sua vida. Então, Deus chama, e quando ele chama, ele dá as graças necessárias para a pessoa lhe responder. Ele respeita a liberdade, faz a proposta, apresenta, vai manifestando o seu desejo através da consciência de uma outra pessoa, de uma inquietação, e vai dando a graça para a gente responder. Porque Jesus foi muito claro e objetivo. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. E não é que ele disse, não, sem mim vocês vão poder fazer pouco, não vão conseguir realizar muito. Nada. Então, o Senhor nos dá a graça de a gente responder a ele. E claro que essa resposta vai depender muito do preparo do meu coração. Se eu penso só em mim, centrado em mim, não quero saber dos outros, menos ainda de Deus, Deus pode até gritar no meu coração. Eu não ouço porque eu estou sintonizado noutra frequência e não sou capaz de escutá-lo. Então, para dar uma resposta, Deus sempre dá também a graça e a pessoa perseverar, não só para dessa primeira resposta, porque a vocação e a resposta nossa é um processo que vai a vida toda. Pergunte para uma religiosa, pergunte para um casal que, por vocação, assumiu o sacramento do matrimônio, pergunte a um jovem de uma comunidade, dessas novas comunidades. A história sempre é a mesma. Houve um apelo, houve uma resposta, mas tanto apelo como respostas foram se multiplicando ao longo da vida de cada pessoa. Então, a graça é algo dinâmico, não é um pacote assim fechado e não, porque o problema é que cada dia temos o terrível poder de dizer não a Deus. Cada dia. Há uma canção do Padre Zezinho que eu não vou cantar aqui porque não é o meu carisma. Não diga não a Deus. Não diga não a Deus. Quando ele passa, ele convida. E Santo Agostinho tem uma expressão muito bonita. Eu tenho medo de Cristo que passa e não volta. Então, Deus, às vezes, passa em meu caminho com propostas e vai adiante. E se eu não estiver atento e não lhe responder, ele vai voltar para repetir aquela proposta dele? Pode ser que sim, pode ser que não. Bem, a resposta do ser humano pode ser acolhida, pode ser resumida numa palavra: acolhida. Deus propõe, eu, como filho seu, sou chamado a acolher aquilo que ele me propõe. Acolher. Acolher, então, é a minha participação, é a minha resposta. Acolher. Então, a acolhida, na verdade, consiste em abrir a porta do coração para Deus que me convida, que faz um apelo. Eu li uma vez que um artista foi convidado a fazer a representar o coração humano. Como é que ele é? Como é que ele reage? E ele fez o desenho, e tinha como se fosse uma porta, mas não tinha maçaneta, não tinha o cadeado. Aí alguém disse, olha, sua pintura é até muito bonita, mas não tem cadeado, não tem maçaneta. Se vê que é um coração representado numa porta, e a pessoa deve entrar. Como é que você não esqueceu? Então, ele disse, não. Eu fiz o desenho, a pintura da porta do coração. E o coração, a porta do coração, só se abre por dentro. Só se abre por dentro. E Deus respeita. Aquilo que lemos do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Ao anjo de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei, me sentarei à mesa com ele e seremos juntos. Ouvir, estar atento àquilo que Deus me chama, quanto à grande vocação de minha vida, mas também quanto aos apelos de cada dia que o Senhor vai renovando em meu coração. Então, fica claro isso. Deus, que deu a você a liberdade, é o primeiro a respeitá-la. O primeiro. A liberdade é um dom extraordinário. E Deus respeita a liberdade, não força. Convida, bate a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se não, ele respeita a nossa liberdade. Olha que Deus assim extraordinário, um Deus que me respeita e que não força nada. Para acolher o dom do Senhor, o chamado, é necessário o discernimento. Discernir, isto é, saber, entre tantas vozes que a gente escuta, qual é a voz de Deus. Entre tantos apelos, qual é o apelo divino? Discernir, saber assim, julgar, examinar, para ver o que Deus está me querendo de mim. E esse discernimento normalmente é feito com a ajuda de outros. Sozinhos, corremos um grande risco de errar, porque nós acabamos indo para aquilo que eu falava antes. Eu acho que não é isso, eu acho que não é bem assim. E aí é importante, nessa hora, alguém de fora que recebe esse dom para me ajudar. Alguém que, em minha vida e na sua vida, vai ser o Ananias. Você se lembra de Ananias? Paulo, quando caiu na entrada de Damasco, e primeiro ouviu a voz. Saulo, Saulo, que ele se chamava Saulo, depois ficou Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz do Senhor. E Paulo respondeu, quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo fez uma pergunta extraordinária. Que queres que eu faça? Quer dizer, o encontro com o Senhor faz nascer no coração do ser humano essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Queres isso de mim? Queres que eu seja sacerdote, religioso, um contemplativo, uma religiosa, uma mãe de família, um pai de família, na minha profissão, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, Jesus, que estava já falando com ele, poderia ter dado as orientações concretas, mas não o fez. Entra na cidade, um certo Ananias vai te dizer o que é para fazer. Ananias. Ananias, aquele que vai nos ajudar, então, no discernimento. E a gente conhecer melhor qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Sozinhos, nós poderemos facilmente nos perder, ficar meio aí desorientado na vida. Bem, então, fiz essa introdução para me voltar agora para o tema que me foi dado para essa noite. Maria, a primeira vocacionada do Pai. Maria, a primeira vocacionada do Pai. E não sei se a escolha foi em vista de ser o dia da Natividade de Nossa Senhora. Em todos os casos, é muito feliz que essas colocações minhas sejam feitas no dia da Natividade de Maria, a vocacionada do Pai. Então, temos que partir do seguinte: a vida de Maria, ela está ligada ao plano de Deus, aquele grande plano de amor. Deus quer a salvação de todas as pessoas, não de meia dúzia, não de algum grupinho privilegiado. Quer que todos se salvem, disse Jesus. E começou então com esse amor de Deus voltado para nós, aquilo que nós chamamos da história da salvação. Uma história bonita, que é a história de Deus que vai ao encontro do ser humano, convidando a caminhar junto com ele, Deus que toma nas mãos a pessoa, Deus que envolve cada pessoa com o seu amor, Deus que tem um plano para cada pessoa, para cada pessoa. Porque se falar de vocação é algo que
se dirige a cada pessoa. Deus é infinito em sua sabedoria e em seu poder. Para realizar o seu plano de salvação, para que a história da salvação crescesse e penetrasse em todo o mundo, ele tinha infinitas possibilidades. Infinitas. O anjo disse a Maria: a Deus nada é impossível. Nada. Jesus também usou essa mesma expressão em outra ocasião. A Deus nada é impossível. Portanto, se ele escolheu o caminho que escolheu, foi porque, em sua sabedoria infinita, julgou que era o melhor. E é o melhor, porque Deus o escolheu. Então, quando Maria entra na história da salvação, ela entra por vontade de Deus, não por desejo de um papa, de um santo muito mariano, de um teólogo que gosta da Mariologia, não. A história de Maria, o lugar de Maria na história da salvação, se deve à escolha que Deus fez, voltando o seu olhar para ela. Agora, não só Deus escolheu Maria, Deus a preparou desde toda a eternidade, porque se tratava daquela que seria a mãe de seu filho querido, de seu filho unigênito, do único filho que Deus tem. Aquele filho sobre o qual foi lançada aquela voz: este é meu filho amado, meu filho querido, escutai-o. Ora, para este filho, que o pai sabia que era obediente, e foi obediente até a morte de cruz, Deus quis preparar a melhor, a mais santa, a mais querida, a mais completa das mães. Ele podia fazer isto? Podia. E ele fez. Porque se tratava da escolha daquela que geraria o seu filho, formaria em seus braços, o acompanharia, imagine, 30 anos assim, no dia a dia, na casa de Nazaré. Então, eu diria assim que, se nós temos no mundo tanta coisa bonita, olha, gente, o nosso estado de Santa Catarina é belíssimo, sobre todos os aspectos. Para onde você volta o olhar, para onde você viaja. E Deus fez tanta beleza. Imagine na hora de pensar na mãe de seu filho, de criá-la. Colocou todo o seu carinho, seu amor, em vista, não dela, ela não tinha merecimento nenhum, em vista do filho. Mais tarde, Maria vai dizer no Magnífica: ele olhou para a pequenez de sua serva. Então, Maria reconheceu um dia, pelo Magnífica, que realmente Deus havia feito nela maravilhas, fez maravilhas. Então, Deus escolheu Maria. E para que ela pudesse, assim, preparar adequadamente o coração de seu filho Jesus. Talvez vocês estejam, mas como preparar? Ele já não veio pronto? Sim, ele é Deus, mas ele assumiu a nossa natureza humana, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E o que é que diz o Evangelho depois do encontro de Jesus no templo aos 12 anos? E Jesus crescia em idade, sabedoria, crescia, idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E quem estava ajudando ali ao lado nesse crescimento? Maria. Com a sua palavra, seguramente, palavra de mãe, mas eu diria mais com o seu exemplo, com o seu carinho, com o seu amor. E, em outras palavras, o que a gente vê então é o seguinte: que na encruzilhada da história da salvação há uma pessoa que foi, por vontade de Deus, não por invenção humana, não por desejo dela, imprescindível. Se você abrir a carta de Paulo aos Gálatas, há uma passagem na carta, capítulo 4, versículo 4, que há mariólogos que consideram a mais importante frase a respeito da missão de Maria, mesmo que o nome dela não aparece.
só para lembrar, alguns achavam que Deus é Deus. Ele não assumiu a natureza humana, fez de conta que assumiu a natureza humana. Outros achavam, não, ele não é Deus, é uma pessoa especial, assim como foi Moisés, como foi Abraão, como foram os profetas, mas ele não é Deus, ele é só um homem especial. E depois, há 1.700 anos atrás, no concílio de Niceia, que hoje fica lá na Turquia, foi proclamado que ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, da mesma natureza de Deus, e só não tem de nós a parte do pecado. Bem, mas Gálatas 4:4, a gente lê o seguinte: quando se completou o tempo proposto, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Então, no ponto mais alto da história da salvação, que o Paulo chama de tempo previsto, outras traduções é plenitude do tempo, o tempo mais alto, mais pontos o momento crucial da história, quando vai haver uma mudança radical do caminho da história. Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Portanto, Deus enviou seu filho, Deus, nascido de uma mulher, se tornou homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, nessa encruzilhada da história, lá está Maria. E eu faço um parênteses aqui. Eu fico com muita pena de quem não consegue ver o lugar de Maria na história da salvação. E muitas vezes por um preconceito, um conceito antecipado já contra. Não vi, não gostei. Ah, não aceito. Pensa, Deus escolhe Maria para a mãe do seu filho com todo carinho. E escolhe para quê? Porque dela e nela nasceria o Salvador. A encarnação, isto é, o tomar carne, o Filho de Deus assumir a nossa natureza humana, assumir a nossa carne, aconteceria no seio de Maria, no corpo de Maria. Então Deus escolheu a melhor, a mais santa, a mais querida das mães. A encarnação de Jesus, aqui que é o centro. Deus não escolheu Maria só porque queria ter uma filha muito querida, muito boa, muito santa. Não. Em vista do seu filho, em vista do seu plano de salvação. E a encarnação, Deus mandar o seu filho ao mundo, seu filho assumir a nossa carne, a nossa natureza humana, é um momento essencial da história da salvação. Porque Deus, através de seu filho, iria estabelecer com o mundo uma nova e eterna aliança. Nova e eterna. Se você lembrar lá no Antigo Testamento, há muitas alianças que Deus faz com a humanidade. A primeira foi com Noé. E de vez em quando, com o povo. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Mas a aliança definitiva aconteceu com a vinda de seu filho Jesus. A humanidade recebeu uma graça, foi divinizada pela presença de Jesus. E no ventre de Maria, a eternidade entrou no tempo, para que nós pudéssemos realmente não só sonhar, participar um dia da vida eterna. Então, Jesus Cristo, com a sua encarnação, assumindo a nossa humanidade, ele nos faz participar da vida divina, nos elevou a todos nós pela sua graça. Quis fazer-se nosso irmão. Na primeira leitura de hoje, termina falando do Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus que caminha conosco, o Deus que vem nos provar aquilo que o próprio Jesus falou. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Deus não é que Deus nada é impossível, mas se ele quisesse dar um presente,
melhor, mais importante do que aquele que deu ao enviar seu filho, ele não tinha mais para dar, porque o seu filho é tudo para o Pai. E ele nos deu tudo, porque nos ama. E com isso, Jesus santificou Maria. Aliás, Deus já fez imaculada. Como Duns Scott, um teólogo franciscano, dizia, Deus podia fazê-la imaculada em vista do nascimento de seu filho? Podia, e fez. Santificou Maria, fonte da vida divina. E Maria se tornou o primeiro sacrário vivo. Hoje é muito importante para nós entrarmos numa igreja, pode ser uma igreja majestosa, pode ser uma igreja pequenininha. Se tem o Santíssimo, tem a presença do Filho de Deus. E a gente se ajoelha, procura ficar em silêncio, ou rezando como uma, não é um ambiente para conversa. E a gente sabe que é um lugar muito importante. É aquela experiência que Moisés fez quando viu a sarça ardente que quis se aproximar, Deus mandou tirar as sandálias. O lugar é santo, tire a sandália que o lugar é santo. Assim é um lugar que tem o sacrário, a sua presença sacramental de Jesus. Mas Maria foi o primeiro sacrário, um sacrário vivo, onde ela andava, levava Jesus. Foi o encontro de Isabel, foi a primeira procissão de Corpus Christi, sem enfeites nas ruas, sem nada, mas precisava. Ela levava o próprio Jesus. E como ela viveu a sua vocação? Aí, nada como voltar ao início do Evangelho de Lucas, porque é aquele que nos fala da encarnação do Verbo. Está dizendo assim, no capítulo 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, portanto, não veio lá porque ele quis conhecer Maria, quis visitá-la, fazer companhia. Não, ele tinha uma missão, foi enviado por Deus. Uma vila chamada Nazaré. Veja, era um lugar tão pequeno, tão simples, tão insignificante até então, que nunca no Antigo Testamento aparece o nome Nazaré, essa cidade. Aparecem muitas outras cidades. Nazaré não, era um lugar, um povoado, quase sem importância. As escolhas de Deus são únicas. Uma virgem prometida em casamento, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, o primeiro anúncio do encontro de Deus com Maria, encontro através do anjo, é o anúncio messiânico. Alegra-te. Foi prometido que, quando o Messias viesse, seria motivo de grande alegria para todo o povo. Então, alegra-te, cheia de graça. Diz aqui que o nome da Virgem era Maria. Como é que Deus, através do anjo, chama Nossa Senhora? Cheia de graça. O nome que Deus deu a Maria. Quando você reza Ave Maria cheia de graça, lembre-se, você está prestando uma grande homenagem. Está chamando Maria com o nome que Jesus lhe deu, cheia de graça. Portanto, se cheia de graça, não havia espaço para o pecado. Ela é uma prova bíblica da Imaculada Conceição. Porque se alguém está totalmente possuída por Deus, não há espaço para o pecado, para nada, para o egoísmo, nada. Deus havia, desde o início da vida de Maria, tomado posse daquele coração. Aí qual foi a reação de Maria? Deus está fazendo uma proposta, chamando, né? É uma vocação. Qual foi a reação de Maria? Bem humana. Ela perturbou-se com essas palavras. Perturbou-se. E pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Alegra-te.
cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí o anjo vem esclarecê-la. Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Que triste que ela não encontra graça diante de tantas pessoas que não a amam, que a veem como adversária, como alguém que nos afastasse de Jesus. Olha que absurdo. É possível alguém que pensa assim, Maria, única viveu em função de Jesus, vai me afastar, vai afastar você de Jesus. Encontraste graça, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E para Maria ficou claro quem era aquele que o anjo estava dizendo que Deus queria que nascesse nela. Ela conhecia as Escrituras. Cada palavra dessas daqui havia referências no coração dela do Antigo Testamento, da palavra de Deus que ela amava. Mas Maria, com os pés bem no chão, perguntou ao anjo. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Então, ficou claro que, primeiro, Deus estava fazendo um convite a Maria. Não era uma imposição, não era que, olha, você tem que aceitar. E tanto que depois o anjo ainda acrescenta, eu vou pular a parte referente a Isabel, depois eu posso comentar. O anjo disse assim, termina assim, pois para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vocação. Houve um chamado, um convite da parte de Deus. Eu quero que tu sejas a mãe do meu filho. O meu filho querido. O filho do Altíssimo, como será chamado. Mas Deus não forçou. E aí Maria responde. Veja uma coisa, como é que Maria acreditou no anjo? Ela podia pensar, não, eu estou sonhando, isso aqui é demais, uma jovem, sei lá quantos anos ele devia ter 15, 17 anos, e eu, é a idade que a maioria das moças judias se casavam, e eu, ser mãe de Jesus, não, isso é da minha cabeça, isso aí é coisa de invenção, olha que é o demônio que está querendo me afastar. Por que Maria acreditou naquelas palavras do anjo, naquele convite que o anjo lhe trazia da parte de Deus? Porque o Deus que o anjo lhe estava apresentando correspondia à imagem de Deus que ela, Maria, tinha no seu coração a partir da revelação do Antigo Testamento. Porque ela via que no Antigo Testamento Deus nunca forçou nada a ninguém. Propunha, convidava, manifestava o desejo, podia até insistir, mas nunca obrigando, nunca ameaçando. Nunca, você faz isso, eu vou te matar, você vai morrer. Quer dizer, o Deus que Maria tinha, a concepção que ela tinha no coração, é um Deus que respeita a liberdade. Então, ela viu, realmente isso aqui tudo tem sentido. Aí ela se entrega. Aí vem a resposta de Maria. Vocação, houve um chamado, Deus quer que você seja mãe do meu filho, que você o gere, que você o eduque, que você lhe manifeste o amor, que você o prepare para a missão. E Maria dá a resposta, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se. Ela não disse assim,
então eu vou fazer tal coisa. Não. Ela deixa Deus fazer. Ela sabia que vocação é um convite de Deus. É Deus que chama. É Deus que convida. Então, Deus quer isso. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Quer dizer, Maria se apresentou a Deus como uma página em branco. Que Deus escreva em minha vida o que Ele quer. Eu quero fazer a vontade de Deus. Agora veja uma coisa. Por que Maria foi capaz de dizer isso? Porque o seu coração já estava sintonizado com Deus. Isso manifesta que ela já tinha predisposição de fazer a vontade de Deus. Certamente, se o anjo lhe tivesse dito: olha, Maria, eu vim da parte de Deus e Deus tem um plano, um desejo para você, que você seja aquela que vai varrer o templo todo dia durante a sua vida, para que o templo de Jerusalém fique sempre limpo. Isso que Deus quer, ele iria com toda alegria. Ela queria fazer a vontade de Deus, havia uma predisposição. Por isso, Santo Agostinho, que agora, graças a Deus, está bem assim, sendo estudado, porque por causa do Papa, um agostiniano, Santo Agostinho tem uma expressão que traduz isto aqui. Ele diz assim: antes de conceber Jesus em seu corpo, Maria o concebeu no seu espírito, no seu coração. Ela já estava predisposta a fazer a vontade de Deus. Eu dou um exemplo. Um casal tem uns filhos, mas tem um deles, adolescente, que sabe que agora vai ter muito contato com jovens que se drogam e que vão querer levá-lo para o caminho da droga, o ambiente é meio pesado. Então, o que fazem os pais? Começam a preparar o coração do filho. Olha, meu filho, nós estamos te mostrando o caminho do melhor caminho, do amor, da doação. Você vai ser colocado, talvez, diante de uma proposta para experimentar a droga, vão dizer que aquilo é alegria, que vai fazer você feliz. Olha, cuidado, isso não vai te levar a fazer feliz, mas você vai ficar dependente, você vai ficar viciado, vai estragar a sua vida. O pai vai formando, vão formando uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Tá. Bom, forma-se uma ideia no coração do filho. Daqui a pouco esse filho está lá, um dia, um domingo à tarde, sozinho com 4 amigos, todos eles o convidam. Vamos experimentar uma droga? Ele, no coração, já tem uma resposta. Não, não quero. A resposta não nasceu naquele momento do convite. Já estava pronta em seu coração. Ele quer viver uma vida sadia e não e sabe que a droga seria um caminho muito perigoso. Então vem a resposta, não. Então a resposta, na verdade, nasceu lá quando os pais foram formando o coração do filho. Então a resposta de Maria, na verdade, desde que ela foi conhecendo Deus, frequentando a sinagoga aos sábados, conhecendo a palavra de Deus, rezando o salmo, ela já foi formando o coração para Deus. Isso é vocação. Deus chama, Deus dá liberdade, mas é preciso nós fazermos a nossa parte. A vocação não é uma imposição de Deus. Deus propõe. E o que aconteceu com Maria quando ela disse sim a Deus? Aqui o finalzinho aqui. E o anjo saiu da sua presença. Escutou bem? O anjo saiu de sua presença. A partir dali, ela vive na fé, na solidão da fé, diante de Deus. Primeiro que ela não pediu assim para o anjo, me dê aqui um tempo para eu pensar, essa proposta é muito ousada, eu quero uns 3 dias para pensar, vou rezar, para ver se é isso. Como o coração dela estava voltado para Deus, quando ela viu com clareza que era aquilo que Deus queria dela, eis a serva, faça-se em mim. Quer dizer, que ele faça. Eu estou disposto, eu me coloco em suas mãos. Isso é vocação. Em outras palavras, quando Deus chama alguém, se Deus o chamar, não diga não a Deus. Seria terrível. Seria um empobrecimento. Deus tem sonhos imensos. Se Deus quer fazer de um jovem um sacerdote, mas eu vou ter que largar meu outro caminho. Eu pensei que também isso é medicina. Eu vou ter que largar a minha casa. Eu vou ter que isso, vou ter que fazer aquilo. Olha, se for assim,
você vai ficar no seu caminho, cuja marca será a mediocridade. Como a daquele jovem rico que se encontrou com Jesus. O que devo fazer para possuir a vida eterna? Observa os mandamentos, falei, isso tudo observo. Quer ser perfeito? Vai. Vende os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue. E o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens, estava apegado. Eu largar tudo para seguir Jesus? Não. Que triste, que uma vida que poderia ter sido uma coisa grandiosa, sei lá o que aconteceu depois com ele. Quantas vidas assim, quantas pessoas jovens que deixamos para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, para a vida consagrada, para a vida de participação na comunidade, na igreja, a vida cristã, vocação cristã. E a pessoa, não, eu prefiro, eu não quero, vou ter que renunciar a isso, renunciar aquilo. Quando a pessoa encontra um tesouro de Jesus, vai e vende tudo que tem para ter aquele terreno onde está o tesouro escondido. Quando uma pessoa coleciona pérolas preciosas, tem pérolas bonitas, mas encontra uma belíssima, só que é muito cara. Para tê-la, é preciso vender todas as outras pérolazinhas. E a pessoa vende para comprar aquela pérola preciosa. Assim é vocação. Quando você descobre o que significa ser chamado por Deus, o que significa fazer a vontade de Deus, o que significa responder com amor aos apelos de Deus, aí será capaz de se desfazer de tudo, de todos os outros bens, de todas as pérolas, para comprar aquela pérola preciosa. Isso é vocação, uma pérola preciosa. Que você tem que pensar, tem que ter um coração como o de Maria, preparado. Você não sabe como é que Deus vai se manifestar, de que maneira, de que jeito, que hora. Mas quem está na graça de Deus, quem vive na amizade com Deus, quem vive com uma predisposição de fazer a vontade de Deus, para isso não tem problema. O que Deus está querendo? É isso. Por isso que é importante essa predisposição. E aí a gente vê, falando de vocação de Maria, que o resto em sua vida foi uma consequência. Uma consequência. Todo o resto, como ela disse sim a Deus, os outros pedidos que Deus foi lhe fazendo, tudo bem. Deus lhe pediu para dar à luz numa estrebaria ao Filho de Deus. É isso que Deus quer. Seja feita a vontade de Deus. Daqui a pouco, ela vai apresentar ao templo seu filho querido. E sempre é uma apresentação que devia ser motivo de alegria, porque é que nem um batizado hoje, uma coisa que quando eu gosto de celebrar batizado, eu vejo a alegria dos pais, a mãe toda sorridente, trazendo o filho para ser batizado. Imagina a alegria estampada no coração de Maria, quando ela pega o seu filhinho, vai levar para o templo. Ela podia dizer, ele já é de Deus, é o filho de Deus, para que apresentá-lo? Não, a lei mandava apresentá-lo, vou lá apresentá-lo. Tem uma festa. E o que ela ouve naquele momento de alegria e de festa? Esse menino será causa da queda de muitos. Quanto a ti, uma espada transpassará o teu coração. Uma espada transpassará o seu coração. Nossa Senhora das Dores, como o povo a chama, é lembrada sempre lá no Calvário. Mas, na verdade, a espada que traspassa o seu coração começou ali. Porque você se imagina, se a partir dali Nossa Senhora ia se esquecer daquilo que o mensageiro de Deus, Simeão, sacerdote no templo, disse. Ela viu o menino, se lembrava, esse menino será sinal de contradição. Muitos aceitarão, muitos serão contra ele, combaterão contra ele, contra o seu nome, contra o seu evangelho, contra o seu projeto. Como devia ser doloroso para ela ver o menino andando, bonito, alegre, mas aquela espada estava lá no seu coração. Aos 12 anos o perde. Já pensou? Depois de um dia de caminhada, onde é que está o filho? Caminhada da vinda lá do templo, voltando para casa, não encontra onde está. Que sentimentos, que reflexões,
que dores deve no coração daquela mãe. Como que diz? Será que eu errei? Será que eu falhei na minha missão? Será que eu não amei o suficiente? Meu Deus, por que acontece isso? Quando encontro, extravasa o coração. Meu filho, não sabias que teu pai e eu te procurávamos ansiosos? E você não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Ele logo percebeu, entre ela e José e Jesus, havia alguém mais importante, o pai. Ela queria fazer a vontade do pai. Tudo bem, então. Mas ela não entendeu plenamente. O que ela fez? Fez o mesmo que diz Lucas que ela fez quando os pastores chegaram na gruta de Belém para anunciar o que tinham visto, ouvido, o canto dos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amado, e a luz em direção ali da gruta. Eles falaram aquilo tudo. Maria guardava tudo isso no seu coração. Como que diz? Eu não estou entendendo nada, mas eu não quero perder. Eu vou guardar para ficar meditando, pensando nisso. Novamente, aos 12 anos, Maria guardava tudo no coração. Isso serve para nós, que somos chamados por Deus, que recebemos uma vocação, as mais diversas vocações. Guardar tudo no coração. Nunca, nem sempre temos resposta pronta. Não é que Deus vai dizer, olha, eu vou te chamar para ser padre, para ser religiosa, para ser contemplativa, para ser contemplativo, para ser um pai de família, para ser mãe de família, para ser um líder na comunidade. E vai acontecer isso, acontecer aquilo. Nada. Deus vai fazendo os apelos na medida que eu ou você respondamos a ele. Como fez com Maria. Ela foi dizendo sim, ele foi apresentando um novo apelo. Foi isso que levou Maria até os pés do Calvário. Jesus lá, o seu filho, sendo crucificado, inocente, mas ela sabia, oferecendo seus sofrimentos, Jesus ofereceu seus sofrimentos pela salvação da humanidade. O que ela fez? Se uniu a Jesus. Era agradável? Era uma festa? Nada. Dolorosíssimo. Mas mais tarde, São Paulo vai traduzir aquilo que havia no coração dela e que é um programa de vida para nós. Ele vai dizer aos Tessalonicenses, aos Colossenses, é preciso completar em nossa carne o que falta à paixão de Jesus. Completar. Você é chamado, eu sou chamado a completarmos a redenção, a paixão de Jesus. Se entende, por isso, que diante desse caminho de fidelidade, uma vocação que sempre disse sim a Deus, se entende que quando, então, Deus quis enviar o Espírito Santo, conquistado por Jesus, prometido e conquistado por ele, vem o Espírito Santo, vem sobre quem? Os Atos dos Apóstolos falam o nome dos apóstolos, que estavam reunidos com Maria, a mãe de Jesus. Quer dizer, no momento mais importante da história do Espírito Santo, está Maria. Como esteve presente na encarnação de Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como esteve presente na cruz, quando Jesus morreu entregando a sua vida ao Pai, tudo está consumado. Mais uma vez, Maria está presente em outro momento extraordinário da história da salvação, que é Pentecostes, quando a igreja se expande. Até ali era um grupinho tímido, pequeno, frágil, vergonhado. Lá estavam fechados, lá no cenáculo, com medo dos judeus. Vem o Espírito Santo, abre-se as portas, eles enfrentam a multidão, fazem discursos belíssimos, como o de Pedro, que está nos Atos dos Apóstolos, e começa a igreja a se espalhar pelo mundo todo. E Maria cumprindo a sua missão. Então, Maria nos ensina isso, que quando alguém faz a vontade de Deus, quando alguém aprende a dizer sempre sim a Deus, à vontade de Deus, Deus vai conduzindo a pessoa por caminhos que só Ele conhece. Às vezes, caminhos de dor, de renúncia. Não é fácil para alguém, não seria fácil para aquele jovem rico
deixar os seus bens, sua riqueza. Não, e não foi, ele não soube, não teve coragem, não teve a confiança que Pedro, Paulo, os pescadores tiveram, que deixaram barca, redes, lago de Genezaré, família, casa, para seguir Jesus. Para seguir Jesus é preciso amor. Amor a Deus, ao Pai, ao seu plano de amor, amor ao Filho, que não quer evangelizar sozinho, que nos convida a sermos seus ministros, seus sacerdotes, para ele, através de nós, evangelizar. Por isso tudo, eu diria assim, Maria nos mostra que fazer a vontade de Deus é o melhor caminho. O caminho não é importante ser isso, ser aquilo. O importante é fazer a vontade de Deus a respeito de cada um de nós. E eu termino lembrando o seguinte, essa minha parte. A igreja precisa de sacerdotes. Santa Catarina precisa de sacerdotes. E muitos. Eu, como bispo, eu agora, esse ano estou fazendo 40, já fiz até 40 anos de bispo. 35 trabalhando em diocese, 5 como emérito. Emérito, nome bonito para bispo aposentado. E a igreja precisa. Então, isso que eu percebi cada vez mais. Como a alegria de um bispo é poder dar uma resposta às comunidades, tenham padres, que pode mandar padres para outras dioceses mais necessitadas e pobres, para outros países mais necessitados. Agora, a igreja precisa de sacerdotes santos. A taxa, desculpe, o que eu vou falar agora? A taxa de sacerdotes medíocres já está completa. Nem deveria ter, nem deveria existir, porque um só medíocre já completa a taxa. Não pode ter. Deus não sabe o que fazer com o medíocre. O que ele vai fazer? Com alguém que só pensa em si. Assume o sacerdócio, vai pensando em si, no seu projeto, na sua vidinha, no seu gosto, na sua vaidade, nos seus bens. O que Deus vai fazer com um cara desse? Nada. Vai até realizar muita coisa, construir muita coisa, fazer muito barulho. Mas daí vale a pena ler o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se eu não tiver amor, não adianta eu dar meu corpo para ser queimado. Não adianta eu falar todas as línguas. Não adianta nada disso. É inútil. É perda de tempo. A igreja precisa de sacerdotes santos. E sacerdotes santos revolucionam o mundo. A gente vê, por exemplo, a gente fala de São João Maria Vianney. Mas quantos sacerdotes que a gente conhece, que eu conheci, que eu conheço, que na sua simplicidade de vida, mas na sua dedicação, no seu amor, fizeram e fazem coisas maravilhosas que nem eles percebem, nem eles têm ideia do bem que fazem com o seu ministério no dia a dia, porque se deixam conduzir pelo Senhor. Agora, um sacerdote sem entusiasmo, que primeiro pensa em si, depois pensa em si, e finalmente pensa em si, o que Deus vai fazer com um cara desse? Isso não vale para o sacerdote, nem para uma religiosa, nem para um cristão leigo. O medíocre não tem espaço no plano de Deus. Não é que Deus não queira. Ele tem o medíocre tem um projeto paralelo, porque diferente é alguém que é doente, que não pode trabalhar, mas está servindo a igreja com a sua doença. E está mostrando que Deus não precisa tanto das obras dele, precisa do coração. E, aliás, é o que dizia o meu fundador, padre João Leão Derron. Este ano estamos celebrando, tivemos uma grande celebração, dia 12 de agosto, em Aparecida, todos os deonianos do Brasil. Padre Deon, Senhor de sua morte, ele dizia assim: Deus não sabe o que fazer com nossas obras enquanto não lhe dermos o nosso coração. Eu vou repetir. Deus não sabe o que fazer com nossas obras enquanto não lhe dermos o nosso coração. Deus não precisa de nossas obras. Ele convidou você e pediu sua opinião para fazer o mundo, para fazer o sorriso de uma criança, para pintar uma flor. Nada, isso tudo ele fez sozinho, sem você e sem mim. Ele não precisou. Agora,
O seu coração, só você pode dar a Deus. Só você. E ele não vai tirá-lo, ele vai fazer como fez com Maria. Propõe, convida, espera, mas não vai forçar nada. Ele é o Deus, como Maria aprendeu, é o Deus da liberdade, que respeita a nossa liberdade. Agora, quando uma pessoa, como Maria, diz sim a Deus, aí Deus conduz essa pessoa por caminhos que nem a pessoa nem imagina. Eu não acho que o atual nosso Papa, Leão XIV, pensou um dia ser Papa? Estava lá, não no interior do Peru, na parte mais pobre do Peru. O Peru tem a cidade Lima, que é bonita, mas no interior, porque é muito frio, é seco, é frio, tem um frio terrível. E estava na parte mais pobre ainda, lá da região, primeiro como missionário, ele, um americano, tinha conforto, tudo, foi lá trabalhar no Peru. Daqui a pouco é escolhido para bispo, lá mesmo naquela região pobre do Peru. Depois o Papa o chama para o dicastério, para os bispos. Ele, pensa, ele deve ter pensado, por que Deus está me pedindo tudo isso? Daqui a pouco lhe pede para ser o Papa. Por quê? Porque ele havia dado sim a Deus, aí Deus o conduziu por onde ele quis. Não diga não a Deus, ok? A minha parte assim de reflexão está chegando ao fim e eu vou me dispor a, se alguém tiver alguma pergunta, a responder. Muito bem, Dom Murilo. Fiz tantas anotações aqui da sua fala e hoje à noite certamente vou ruminar cada uma delas, né? Nós temos aqui dois questionamentos e acredito que o senhor, na transversalidade, já nos deu um indicativo, né? O primeiro dele é: em que medida a gratuidade do sim de Maria pode nos ensinar a viver uma vocação que não instrumentaliza a fé? Veja, é importante lembrarmos o seguinte: a vocação é um chamado de Deus gratuito. Maria mesma tinha consciência que não foi chamada por seus méritos, que ela não tinha. O que ela tinha era de Deus. Deus é que havia plantado no coração e na vida dela. Ela não tinha feito nada por merecer coisa alguma. Deus, então, mas ela responde com generosidade. Deus quer isto. Tudo bem, esse é o melhor. Então, e aí, porque a fé é isso, é caminhar no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é ter clareza, não é ter, porque como eu lembrei, 2 vezes Maria diz que Maria guardou tudo no coração, procurando entender. E significa que essa devia ser a atitude normal de Maria. Começar sempre se perguntando: o que Deus mesmo quer de mim? Por que ele me permitiu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que tal situação? Então, essa predisposição. E seguir o caminho de Deus. Porque o plano, temos que lembrar o seguinte: o plano da salvação nasceu no coração de Deus. É Ele que tem o plano completo. Ele nos chama, muita bondade dele, a sermos, assim, instrumentos desse plano, colaborar na execução desse plano. Veja que privilégio. Às vezes a gente pensa, um padre está pensando, meu Deus, meu celibato é pesado. Escute, e o que você já pensou na graça que você tem de ser voz do Senhor para, através de você, ele anunciar o evangelho? Porque o sacerdote, na concepção mesmo verdadeira, não é apenas alguém, um outro Cristo. Não. É alguém que se deixa tomar conta por Cristo, que deixa Cristo tomar conta dele, e é Cristo que vai falar em nome dele, que vai perdoar em nome dele, que vai batizar em nome dele. Aquilo que Paulo diz: eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Então a gente também pensa no peso, na responsabilidade, esquece do privilégio, da graça. Não privilégio para me sentir melhor do que ninguém, ao contrário. Nem Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Eu não tenho direito de usar o sacerdócio
como meu enaltecimento. Ah, eu sou padre, puxa, eu sou melhor que os outros. A quem muito é dado, muito será pedido. Então, Deus vai pedir conta. Então, no caso de Maria, ela se deixou conduzir por Deus com muita simplicidade. Eu diria assim, Maria não complicou a vida. E foi se deixando levar pela fé. O anjo se afastou dela, mas ela não se afastou do desejo de fazer sempre a vontade de Deus. Então, vocação significa isso, ter uma disposição de colocar toda a vida em função da vontade de Deus, quer essa vontade seja exigente, quer não. Conheci padres que no início do seu sacerdócio ficaram doentes, acamados, não puderam mais pregar, andar, caminhar, limitados. 8 padres idosos, trabalharam muito, de repente, sente o peso da idade. São menos sacerdotes? Jesus age menos agora neles porque tem essa doença? Não. Jesus continua presente neles, fazendo bem e oferecendo essa doença ao Pai, completando em sua carne o que faltava à sua paixão. Outra pergunta? Nós temos, eu penso que o senhor, na sua fala, já contemplou a outra pergunta. Então, penso que nosso público aí acompanhando, né? Deixaram alguns recadinhos ali para o senhor, muita gente é feliz de lhe encontrar, mesmo que seja desta forma, né? Mas o senhor fez uma fala aí, ao final que eu anotei, né? O senhor disse: a alegria de um bispo é enviar padres, ordenar padres e enviá-los aos lugares que dele precisam. E eu vou ser ousada, Dom Murilo, de dizer que a alegria do povo de Deus é ter nas suas comunidades sacerdotes que amem com o coração amoroso de Jesus. Por isso, a nossa igreja do Regional Sul 4, o nosso episcopado, atento às necessidades do povo de Deus, nos instigou para esse trabalho, para esse projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina, porque estamos atentos às necessidades e rezamos muito para que o Senhor da Messe envie bons operários para a Messe do Regional Sul 4 e para toda a Messe da Igreja do Senhor. O Murilo, nossa, pois não. Eu ia dizer o seguinte, veja, se olhar o nosso estado de Santa Catarina, qualquer uma das dioceses, como é que começou a evangelização? Padres que vieram, especialmente de outros países, deixaram pátria, família, cultura, língua, vieram para cá, para o nosso estado. Olha, quando a gente ouve história de padres, por exemplo, no século XIX, começo do século XX, com dificuldades, fizeram com amor. Eu penso que Santa Catarina tem uma dívida imensa com a igreja. Está na hora de nós mandarmos o maior número possível de missionários para outros estados, para outros países. Dar aqui daquilo que recebemos. E isso é uma graça, mas que tem que pedir e trabalhar para isso, criar uma mentalidade. As necessidades do Estado são muitas, mas pode ter certeza, as necessidades da igreja são muito maiores. Então, eu vejo que nós temos uma obrigação moral, espiritual, de colaborar para que outros tenham a graça que nós tivemos com a vinda de padres, de religiosos, de religiosas, de família, de casais que deram a vida para evangelizar o nosso Estado. E aí eu penso que esse gesto vai ser muito abençoado. Então, rezar sim, para termos mais padres, eu diria, não só para o nosso Estado, do nosso Estado para a Igreja do Brasil e do mundo. Amém, Dom Murilo. E, com certeza, o nosso coração reza nesta intenção. Dom Murilo, nós queremos externalizar uma vez mais a nossa gratidão, o nosso carinho, e dizer, o senhor falou que eu exagerei, mas não exagerei não, porque aquilo que a gente
fala para o Senhor, a gente fala do coração. Um coração agradecido pelo testemunho que o Senhor deu também no nosso estado, na Bahia, quando esteve por lá, e como bispo da Igreja do Brasil, com todas as contribuições que o Senhor deu para essa igreja. Muito obrigada de coração, que nossa oração possa lhe encontrar e lhe abraçar com carinho, Dom Murilo. Eu quero convidar, então, o nosso povo que nos acompanha, para que a gente faça a oração de Paulo VI, Jason vai colocar na tela, e depois a gente passa a palavra para que o Senhor nos dê a bênção, porque estamos sedentos também de receber a sua bênção. Convido todos que estão nos acompanhando a rezarmos juntos. Oração vocacional de Paulo VI. Jesus, mestre divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos, leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. Pedimos, então, que Dom Murilo nos dê a bênção, e amanhã, às 20 horas, pelos canais do Regional Sul 4, das Dioceses de Santa Catarina, da nossa Faculdade Católica de Santa Catarina, teremos o segundo momento formativo desta semana, né? Então, convidamos todos, às 20 horas, ligarem e se ligarem conosco. Até amanhã, Dom Murilo, a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, foste tu que passaste pelos caminhos de pescadores, de cobradores de impostos, e continuas passando no caminho de tantas pessoas, chamando-os para te seguirem. Senhor, que os jovens convidados sejam generosos como Maria, se entreguem, se deixem conduzir pela graça. Façam isso na consciência de que é uma graça especial e um privilégio poder colocar a nossa vida a teu serviço. Abençoa aqueles que trabalham com as vocações, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas, os formadores, uma missão tão difícil e tão necessária na igreja. Abençoe os seminaristas que já estão se preparando. Enche o coração deles de entusiasmo para que possam te seguir. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Maria, como mãe, interceda por todos vocês e particularmente pelos sacerdotes, seus filhos queridos. Amém. Amém. Muito obrigada, Dom Murilo. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém.